Queridas, a gente brinca, a gente dá risada, mas a gente veio aqui falar coisa séria com vocês. Aqui, a gente está dando agora uma mensagem para vocês com o tema Fragrância de Vida. E a gente está feliz de poder estar aqui mais uma vez, que a gente finalmente voltou. A gente teve umas férias longas, né? Desde outubro rosa, né? Que a gente fez, que a gente não se via. Estava com saudades de você. E esses encontros são bons, porque a gente ri um pouquinho, a gente come bastante, né? A gente tira fotinho ali no negócio, a gente se abraça, a gente se reencontra, a gente tira fotinho para postar no Instagram, marca o Ministério de Mulheres, marca a Eba Viva, e vai ser legal a gente repostar. A gente louva o nosso Senhor, como foi lindo esse louvor das meninas. A gente ouve e reflete em cima da palavra. Num lugar como esse, a gente brinca, mas a gente também é confrontada, a gente é confortada, a gente é desafiada, a gente é consolada, a gente é acolhida. E é muito gostoso, ainda sai com um presentinho no final. E ainda ganha um brinde as mais sortudinhas. Mas é gostoso estar aqui com vocês, eu amo muito, porque ser mulher é muito bom. Pergunta se o Ministério de Homens tem isso. Vai ter. Aí ela vai puxar sardinha pro marido dela, depois eu vou... Eu nem apresentei a Mônica ainda, mas tudo bem, você vai ver. Ela vai puxar sardinha pro marido dela, mas deixa pra lá. Ser mulher é bom, porque eles vão fazer, mas nunca. Não alcança, gente, não chega ali, não consegue. Né? Para quem não me conhece, eu sou a Daniela Fontana, esposa do pastor André, da Eba Viva aqui. Eu trabalho aqui no Ministério de Mulheres há 17 anos, um pouco mais de 17 anos, né? Sou líder do ministério e eu amo estar aqui com vocês. Eu me divirto, eu me solto. Eu falei, moça, você está nervosa? Ela falou, não tô, pior que não tô. Eu não sei se tá, acho que tá fingindo, depois a gente vai ver. Mas a gente se diverte porque parece que eu estou em casa conversando com minhas amigas. Muitas de vocês eu nem conheço, mas para mim eu já conheço todas vocês. Eu gosto muito disso. Ser mulher é isso, diferente, né? E eu estou feliz daqui, Dia Internacional da Mulher, e a gente está aqui para apresentar isso. E hoje eu trouxe uma colega. Muitas de vocês já conhecem, mas estão vendo aqui pela primeira vez. Essa é a Mônica. Eu desafiei a Mônica a trabalhar conosco no Ministério de Mulheres esse ano. E ela aceitou. Ela falou, Dani, legal, vou começar a caminhar com você. Eu falei, então vai, 300 mulheres, você vai dar um estudo ali para mim. Ela falou, calma. Eu falei, não, calma não, gente. Aqui a gente já começa assim. Bota no fogo. E aí eu quero que ela se apresente um pouquinho, fale um pouquinho sobre ela e aí a gente volta. Tá, boa noite, meninas. Bom, eu sou a Mônica Rocha, tá? Casada com o Marcos Rocha há 18 anos, mãe do Miguel de quase 12 e do João de quase 9. Nós somos do Vale do Paraíba, Jacareí, São José dos Campos, e moramos lá 1 ano e meio depois que nos casamos e logo nos mudamos para Sobral, no Ceará. Então eu tenho um cearense, tá lá em cima, meu cearensezinho. E depois a gente foi para Blumenau, em Santa Catarina. E eu tenho um catarinense também, né? Meu marido... Cidadã do mundo, gente. Mais ou menos isso. Nós aqui é Louveira, Valinhos e Jundiaí. O meu marido nasceu em Minas, mas era do Espírito Santo e eu sou paulista. Então, assim, um de cada lugarzinho ali, né? Lá em Jacareí, nós éramos da primeira igreja batista. Né, frequentávamos lá, éramos membros, tínhamos um trabalho ativo lá com jovens. E aí, num determinado momento, o Marcos recebeu uma proposta de emprego para ir para o Ceará, trabalhar na Grendene, que faz a Melissa, a Raider, né? Ele recebeu essa proposta de emprego para ir para lá, e aí a gente foi. Nós dois, recém-casados, fomos para lá. Mas nós não fomos só por conta do trabalho dele, nós fomos comissionados como missionários pela nossa igreja em Jacareí. E chegando lá no Ceará, a gente estruturou, liderou e fundou, vamos dizer assim, uma igreja que é a Ibava, né? Bem parecidinho o nome. Então a gente morou 6 anos lá, nós aprendemos muito nessa igreja. E ela, sim, foi uma bênção na nossa vida, é uma igreja muito amada por nós. Aqui em Vinhedo, nós estamos há 8 anos e na Eba Viva há 7. Né? Eu sou líder do MOPS, não sei quem conhece. Aê, Mopete! Ai, meu Deus, até arrepia. O MOPS, para quem não conhece, é um ministério de mães de criança em idade pré-escolar, tá? É Mothers of Preschoolers. E estou no MOPS há 6 anos. Eu cuido dos 4 grupos que tem aqui na Eba Viva.
sou líder de uma das turmas do berçário também. E aí resolvi aceitar o convite da Dani, né, com muita alegria, para ir para o Ministério de Mulheres. Falei, bom, estou ali com a faixa de mães, em idade de criança pequena, vamos ampliar aí esse horizonte, né? E aí estou no Ministério de Mulheres esse ano, junto com a Dani. Quando ela me chamou, gente, para falar aqui, eu falei assim, que ela me ligou. Eu falei assim, Senhor, porque eu gosto de conversar, eu sou falante, mas aqui em cima, né? Eu falei assim, Dani do céu, posso falar sentada? Porque no MOPS eu falo sentada numa mesa para 15 mães, ou ali no sofá, né? Ela não, de jeito nenhum. Eu falei, então você pode pedir para o André não estar lá, sei lá, o Caleb, Israel, Patrick, nenhum dos pastores estarem. Ela não, de jeito nenhum também. Mas aí, gente, eu entendi de Deus que eu precisava ser forte e corajosa, que esse desafio era dele para mim. E cá estou, né? Cá estou, chamei até meu marido e meus filhos para virem aqui, que era uma coisa que eu tinha um pouco de vergonha, mas estou aqui porque a minha oração, desde o momento que eu disse sim, é para que o Senhor me usasse, que não fosse eu falando com vocês, que não fosse a Dani, mas Ele falando através da nossa boca. Então, obrigada. Então, antes de continuar, eu quero dar as boas-vindas mais uma vez para vocês, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, dizer que esse evento foi pensado com muito carinho pelo Ministério de Mulheres, tá? A gente pensou, elaborou, fez tudo assim com muito zelo, muito cuidado e muito carinho. E aí, tudo isso para que a gente pudesse usufruir desse momento, nós que estamos servindo e vocês que estão aqui conosco. Então, gente, sejam muito bem-vindas mais uma vez, tá bom? E hoje a gente vai compartilhar um pouquinho com vocês aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, da liderança do ministério, que tem a ver, sim, com aprender o Evangelho cada vez mais, mas colocar em prática também, né? Então, não é só, vou lá, vou ser mestre na Bíblia, né? Vou saber tudo, mas minha vida não vai demonstrar isso. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, Dani? Sim, senhora. O nosso tema do convite que vocês receberam aí é fragrância de vida. Vocês sentiram um cheirinho quando vocês entraram aqui? Cheirinho de vida, né? Porque o texto fala também sobre cheiro de morte, nós vamos falar sobre isso, mas enfim. Só que antes de entrar nesse tema propriamente dito, nós vamos falar um pouquinho sobre o tema anual do Ministério de Mulheres. Eu não sei quantas de vocês aqui conhecem a Bíblia, certo? Se vocês têm curiosidade de conhecer melhor a Bíblia, mas se você está aqui, eu acho que hoje é o teu caso. Isso aqui é uma igreja, não sei se vocês perceberam, Igreja Batista, né? Água Viva, lá em frente tem o Mosteiro de São Bento, aqui é a Rua das Igrejas, né? Mas é uma igreja e a gente vai falar um texto que está na Bíblia, um texto bíblico, um texto que está no Novo Testamento. Então, hoje, a gente vai meditar em cima da Palavra de Deus. E a Bíblia, ela não é só um livro de histórias, certo? Eu já falo isso para vocês sempre que eu estou aqui em cima. Embora ela contenha muitas histórias, ela contém a história, nossa história, a história da humanidade, a história do plano de Deus redentor para nossas vidas, mas ela também é a Palavra de Deus revelada. Então, quando a gente pega a Bíblia, às vezes as pessoas falam, mas eu não entendo esse livro. Às vezes as pessoas querem a Bíblia como se fosse um livro científico, mas a Bíblia é um livro teológico. Ela é a palavra de Deus que a gente lê e a gente aceita e a gente vive e acredita e entende tudo pela fé. E nós vamos falar bastante sobre isso aqui, tá? É uma revelação, é o próprio Deus falando conosco. Quando você lê a Bíblia, você fala, eu não escuto Deus falando comigo. Lê a Bíblia. Ele está falando. Toda vez que você lê a Bíblia, qualquer versículo que você lê, é Deus falando com você, Deus falando ao teu coração. E ela traz também que a Bíblia, em Hebreus, ela traz que a Bíblia, a palavra de Deus é viva e eficaz. Por isso que eu creio que toda vez que alguém lê a Bíblia, minha sogra mesmo, o testemunho dela de conversão, ela foi ler a Bíblia para provar para o irmão dela que era tudo balela. E ela foi ler a Bíblia só para provar. E ela se converteu sozinha lendo a Bíblia, porque a palavra é poderosa, porque a palavra é viva. Então, não precisou ninguém ficar pregando. Ela foi lá para contestar e Deus falou ao coração dela. Então, eu quero que Ele fale ao coração de cada uma de vocês nessa noite de forma individual. A palavra vai ser uma só, mas para cada uma de vocês vai ser uma palavra diferente, porque ela cai num coração que está preparado para esse momento, para essa palavra. E a gente está iniciando, então, as programações do Ministério de Mulheres de 2023. E esse é o tema que a gente escolheu para o ano. Isso é novidade também nossa. A Mônica chegou, a gente está numa novidade de fazer um tema anual. Então, a gente vai ter outras programações com esse é o tema. Faça o que eu digo.
Faça o que eu digo é a primeira frase de um ditado, não é não? Quem conhece esse ditado? Certo? Eu vou falar então. Faça o que eu digo. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Exatamente. Como é que funciona isso na boca de um cristão? Na verdade, como é que funciona isso na boca de qualquer pessoa? É muito incoerente, né? A pessoa falar isso. E quando a gente estava estudando esse texto no começo do ano, que a gente já estava programando isso, o pastor Caleb fez uma pregação aqui em cima que deu um spoiler do nosso estudo. E eu falei, putz, olha o exemplo que o Caleb deu. Quem estava aqui no dia que o Caleb falou sobre a Coca-Cola? Nossa, que exemplo maravilhoso. Então ele disse que ele estava num dia de muito calor. E aí ele falou assim, gente, um calor danado, eu ia abrir uma Coca-Cola, sabe? No gelo, ele chega salivando. Aí quando ele foi beber, o filho dele, papai, quero Coca-Cola, quero beber. E aí ele virou para ele e falou assim, não, você não pode beber Coca-Cola. Aí ele falou, por que eu não posso? Porque faz mal para a saúde. Aí disse que o menino olhou para ele, tipo assim, na hora, acho que quando ele falou em voz alta, acho que já tipo assim, segurando a Coca-Cola, sai daqui, menino, vai lá, vai com a sua mãe. Fala se a gente não faz isso. Não pode, mas você vai lá e faz. A gente é muito incoerente. Isso é muito chato, porque isso é muito complicado. Eu falo para você o que é certo, mas eu não faço. Eu não faço aquilo que eu digo para você. Até teve uma discussão para falar sobre esse tema anual, porque eu queria... essas meninas são muito... Gente, é muito difícil trabalhar no Ministério de Mulheres, viu? Porque eu queria assim, faça o que eu falo, porque eu falo e faço. Elas acharam brega, falaram, não, muito brega isso. Eu falei, não é brega, não, isso é real. Mas eu sou um pouco brega mesmo, falaram que não ia, e aí a gente concordou então. Vamos pôr o primeiro, e aí cada um, com a consciência que Deus deu, preenche, certo? Mas, se você está completando na sua vida esse ditado com faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, a gente está com um problema. A gente está com um problema. Sabe quando você vai no nutricionista obeso, no cardiologista que fuma, você olha e fala, meu Deus, não é coerente. Não tem coerência uma coisa dessa, parece que não funciona na vida dele, porque ele é desesperado. Vamos pensar no cristão, ele é desesperado, ele é apavorado, ele não tem esperança, ele não perdoa. Aí fala, ué, caramba, mas a Bíblia não fala coisas diferentes? Então, se a gente for pensar bem, uma vida que cumpre esse ditado de faça o que eu digo, mas não faço o que eu faço, é uma vida de hipocrisia. É uma vida de contradição. Concorda? E quando a gente pensou em refletir sobre esse assunto ao longo do ano, por que a gente escolheu esse assunto? A gente se reúne a cada 15 dias, porque a gente tem ouvido muitas pessoas dizendo assim, ai Dani, eu não sei o que acontece, as pessoas não me reconhecem como uma cristã, meu marido fica falando, nossa, sei lá, na igreja é assim, aqui é assado, ou tem um marido que não segue o evangelho, ou um filho que não quer seguir os passos da mãe. Existe muita incoerência da pregação, da fala com a prática. Isso não é, a Coca-Cola é um exemplo, você não precisa ir longe, a gente é incoerente. Então, quando Deus fala, Ele falou primeiro na gente. Primeiro Ele bateu em mim, depois Ele bateu na Mônica, e agora eu vou bater em vocês, que eu acho justo. E aí, vocês, cada um veste a sua carapuça aí, tá? Então, o versículo que fez com que a gente pensasse nesse ditado aí, na possibilidade de exatamente viver o oposto dele, a gente tem em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. É a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, lá em Corinto. E ele fala o seguinte, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo falava isso. Ousado poder dizer isso, né? Pensa só uma pessoa dizer isso. Paulo era perfeito? Não era. Paulo deixou de ser um pecador quando ele encontrou com Jesus ali na estrada de Damasco? Não. Nada disso. A gente sabe que perfeito só Jesus. Mas o que Paulo estava dizendo sobre isso? O que ele estava dizendo é que, olha como é que eu estou fazendo. Porque eu estou em tudo buscando imitar Deus, Jesus. Em tudo eu estou buscando imitar o Cristo.
E os dias dele se resumiam em cada vez mais conhecer e praticar o Evangelho. Então ele dizia assim, olha, eu estou tentando, vem, me segue, vem ver. Você pode dizer isso? Porque se Paulo, que era pecador como nós, podia dizer, eu acho que a gente em algum momento tem que saber poder dizer isso. Gente, vem aqui. Porque se eu faço alguma coisa errada, eu vou lá e resolvo. A gente estava estudando em Gálatas online o dia que Paulo e Pedro deram treta. Quem estava na aula do Paulo e Pedro? Deu uma tretinha ali, que eles brigaram. E aí o Pedro virou e falou, tem razão, errei, foi mal. Então ele se torna irrepreensível. E aí você pode falar, me segue. Então, quando a gente vive o que a gente prega, a gente pode dizer como Paulo, ou então como Chapolin Colorado. Sigam-me os bons. Vocês lembram disso? Que o Chapolin Colorado falava isso? Tem metade daqui não conhece, né? Não conhece o Chapolin Colorado? Vocês lembram dessa frase? Sigam-me os bons? Sigam-me os bons e serás uma exceção. Não. Junte a seus bons. Mas introduzindo, faça o que eu digo. Ao longo do ano a gente vai ter programação do Dia das Mães. A gente vai ter programação do Dia dos Namorados. Desencalhem até lá, tá, gente? Vê se acha um homem para vocês. Eu vou orar por você, irmã, para que vocês consigam um namorado até lá. Se não conseguir, não vai participar, porque é de namorado, tá? Aí você vai com as suas amigas para outro lugar. Vai ter o Congresso de Mulheres no segundo semestre, e todos eles vão envolver este tema do Faço o que eu digo. E hoje é o primeiro deles, fragrância de vida. Então a gente vai entrar no tema de hoje. Pois bem, comemoração do Dia Internacional da Mulher, que aliás foi ontem, parabéns para nós, lindas mulheres. E o texto que a gente vai usar para reflexão desse versículo, está também na carta aos Coríntios, mas no caso aqui, Paulo na segunda carta aos Coríntios, dos versos 14 até o 16a. Se você trouxe sua Bíblia, você pode abrir, se você não trouxe, o texto está projetado aí para vocês, certo? O texto diz o seguinte, mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus nós somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte, e para aqueles fragrância de vida. Vamos orar? Moça, ora para nós? Ora. Querido Deus, mais uma vez eu quero te agradecer, Senhor, por esse dia. Eu quero te agradecer por estarmos aqui. Eu quero te agradecer, Senhor, por cada mulher que entrou nessa porta, Pai. Eu quero te agradecer por aquelas que se prepararam para servir nesse dia, para fazer com que esse evento fosse um evento muito agradável. Senhor, em Teu nome, eu peço que o Senhor use a minha vida, a vida da Dani, para falar aos corações aqui. Nós estamos mais uma vez nos colocando à Sua disposição para servi-lo, Senhor. Que aquilo que tem feito sentido na nossa vida, a gente possa transmitir e passe a fazer sentido na vida dessas mulheres também, Pai. Abra as mentes e os corações para que elas possam receber o que o Senhor tem para elas. É em Teu nome que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Antes de a gente entrar nesse texto propriamente dito, a gente quer falar um pouquinho sobre a palavra fragrância, que é a que está no nosso convitinho, que é a que está no texto, que é a que está no brindezinho que você vai levar. Só nesses 3 versículos aí, a gente vê a palavra fragrância no começo, a gente vê a palavra aroma. Fragrância logo aqui no final, a gente vê mais 2 palavras que remetem à fragrância, que é aroma, cheiro. Não é engraçado? Então, vamos refletir um pouco sobre essas coisas. Fragrância, aroma, perfume, essência, sobre essas coisas, tá bom? E por aí vai. Mas eu vou fazer a reflexão usando a palavra cheiro. Cheiro. Cheiro, gente. Cheiro traz memória, né? Cheiro marca. Cheiro afeta, cheiro toca. Cheiro emociona. Já sentiu um cheiro e arrepia, assim, de lembranças, de memórias, de afetos? Cheiro entristece, cheiro alegra, não é verdade? Se você teve contato ao longo da sua vida com algum aroma que é bem marcante e que você viveu alguma experiência muito marcante nesse momento e esse cheiro fez parte desse momento, nunca
vai passar despercebido por você esse cheiro. Na hora que você sente o cheiro, parece que você vê um filme na sua cabeça. Não é a palavra que ele usa aqui, fragrância, aroma, cheiro, não é uma coisa que é pouca coisa, é muita coisa, certo? Por trás de cheiro, a gente tem relacionamento, a gente tem testemunho, a gente tem vivência, a gente tem experiência. Cheirar, exalar, tem a ver com relacionamento, tem a ver com se relacionar. Então, você precisa estar perto desse cheiro. Você precisa se relacionar com ele, para que você o conheça, para que você, né, reconheça ou seja marcado por ele. Porque cheiro faz parte da nossa memória afetiva. Importante comentar que cheiro denuncia. Cheiro de cigarro, cheiro de fumaça, fogueira, churrasco, fundir de carne. Cheiro que pega na gente. Às vezes parece que fritou alho, né, irmã? Estava cozinhando. Prega na gente o cheiro, né? Bom e ruim, né? Cheiro denuncia. O cheiro de um ambiente, dependendo do ambiente, fundir de carne, que as irmãs costumam fazer, as minhas norinhas amam fundir de carne. Você sai lá, tipo, defumada de fundir. O cheiro fixa, dependendo do ambiente que você esteve, esse cheiro fica com você, vai para casa com você. E todo mundo percebe que você teve contato com esse cheiro. E o contrário também acontece. Do mesmo jeito que o cheiro impregna em você, no ambiente onde você está, você também é capaz de afetar o ambiente com o seu cheiro. Você pode impregnar um lugar com cheiro bom e ruim. Se é que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Se já aconteceu com você de alguém entrar numa sala e você falar, fulana chegou, é o perfume que ela usa, é o cheiro dela, cheiro de comida da avó, cheiro de coisas, né? Tão engraçado. Ou então, isso acontece demais com meu marido, porque ele ama perfume. Você cumprimenta a pessoa de manhã, você passa o dia inteirinho com o perfume da pessoa. Você fica com o cheiro daquela pessoa em você. Você teve um contato com ela e aquele cheiro vai com você para o resto do dia. Bom, acho que já deu para entender o que eu quis dizer, né? Não dá para negar. Cheiro, fragrância, aroma, bom ou ruim, gostoso ou desagradável, identifica, afeta, marca, influencia, impregna, invade, penetra. Mas a gente vai fazer uma análise. Da onde é que vem o cheiro? Da onde que o cheiro vem? Como é que funciona esse negócio de cheiro? Comigo. Para entender um pouquinho mais ali de onde o cheiro vem, como é que é feito, eu vou explicar o processo, mas assim, em linhas bem gerais, gente, da fabricação de perfume, porque eu não sou perfumista, eu não sou química, mas eu dei um Google e me ajudou, né? Então, vamos lá. O perfume, para ele ser criado, é necessário que vários processos aconteçam. Vou pegar como exemplo um perfume floral, tá? Então, no perfume floral, a gente vai, a flor estava lá, plantada, bonitinha, foi cultivada, a gente colhe essa flor, né? E aí ela precisa ser macerada, amassada, apertada, igual o chá de boldo, sabe? Não sei quem aqui toma chá de boldo, você pega aquela folhinha, amassa, bota água e manda para dentro, né? E assim acontece com a flor. Então, ela vai passar por esse processo, aí essa etapa de maceração, para daí surgir o aroma. Essa parte é importante, né? Porque precisa sair esse aroma. E aí, a gente fica pensando, nossa, que gostoso, né? Que bom exalar um perfume bom. E muitas vezes a gente quer exalar um perfume bom, né? Nós, como seres humanos. Mas a gente esquece que a gente precisa se submeter ao processo de maceração. Que Deus vai apertar, Deus vai amassar, né? Deus vai macerar a gente para que Ele possa extrair aquilo que a gente tem ali. Esse processo a gente pode entender como morrer para nós mesmos e não fazendo aquilo que a gente quer, ou aquilo que a gente quer falar ou fazer, mas fazendo aquilo que Deus espera que façamos, aquilo que é necessário ser feito. Então, começa ali. Depois de macerar, a gente vai extrair o óleo essencial, que está super em moda aí. Conheço aqui minha amiga que bota lá o olhinho para as crianças dormirem, passa aqui, pinga, toma, né? E por aí vai. O pessoal do doTERRA que eu diga, né? Então, assim, o óleo essencial é a pureza da fragrância, né? E fazendo uma analogia, é a pureza, né, de Jesus na gente. Então, na vida de uma discípula de Jesus, de uma mulher de Deus,
a gente precisa exalar o bom perfume. A gente precisa que esse óleo essencial se sobressaia. E isso só acontece quando o Espírito Santo tem liberdade para agir em nós. Quando ele pode nos completar, né? Então ele macera, Deus macera, extrai o óleo, né? Para que comece o processo ali para ser preenchido com outra coisa. E aí, depois disso, tem mais um processinho, que é a vaporização. Para uma coisa passar pelo vapor, ela precisa ser esquentada, né? Então, vai doer, vai queimar, mas tudo bem, a gente tem que lembrar que o Senhor está conosco. Então, é o processo dele de nos fazer exalar um bom perfume, né? Ele aperta, ele tira ali o óleo essencial e ele manda o vaporzinho ali para queimar o que está com a gente, né? O que está de ruim ali, as impurezas. Em Provérbios 13:7 fala assim, ó, o ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor Deus quem mostra o que as pessoas realmente são. Então Deus consegue trazer à tona aquilo que está dentro de nós. E aqui, gente, eu já abro um parênteses. Hoje, né, dia 9 de março, que fragrância tem seu óleo essencial? O que você está exalando? Né? Pode ser que nessa primeira extração só saia coisa ruim, que geralmente é isso mesmo, né? Mas o Senhor vai extrair de nós aquilo que tem de ruim, que está nos impedindo de exalar o bom perfume, para que a gente possa exalar um perfume doce, suave, agradável, que é o perfume de Cristo, né? Que é o Espírito Santo habitando em nós. Tem uma ilustração que eu ouvi uma vez, que ela é mais ou menos assim, não sei quantas conhecem ou já ouviram. Se eu apertar uma laranja, o que vai sair da laranja? O que sai, gente? Suco de limão, de uva? O que sai? Suco de laranja, né? Tá, e se eu der para o meu filho apertar a laranja, o que vai sair da laranja? Suco de laranja. Se eu der para o meu marido, que é mais forte ali, apertar? Né? Se eu der para minha mãe, para o meu pai, para o meu vizinho, para o meu pastor, para o meu chefe, para minha amiga, vai sair suco de laranja. Da laranja sempre vai sair suco de laranja, porque é o que tem dentro dela. A laranja é fiel à sua essência, né? Então, a essência dela é laranja, apertou, seja quem for, manhã, tarde, noite, frio, calor, não importa quem está apertando, vai sair laranja dela. E aí eu pergunto para vocês, para quem é casada aqui, se seu marido te apertar, no bom sentido, o que vai sair de você? E se seu filho te apertar às 3 horas da manhã, ou com cólica, ou porque ainda não chegou em casa, né, dependendo ali da fase de vida, o que vai sair de você? Se a sua mãe te apertar, no momento que você está corrida ali, tentando dar conta de tudo, equilibrando 1000 pratos, né? O que sai? Se seu pai te apertar, se seu pastor te apertar, seu chefe, sua amiga, o que vai sair de você? Vocês percebem? Né? Nós, se a gente for macerado, machucado e muito apertado, o que vai sair de nós? Se for coisa ruim, que provavelmente vai ser, a gente não pode colocar a culpa em quem nos apertou. A culpa é nossa, porque é o que está dentro de nós, né? A culpa de sair suco de laranja da laranja não é de quem apertou. É da laranja, não que seja uma culpa, né? Mas sim, não. Apertou, saiu aqui. Apertou, ali talvez não. E aí, esse processo aí, né, de apertar, trazendo aqui para essa analogia, vai evidenciar o que está dentro da gente. É ira, é orgulho, é inveja, né? É maledicência, é fofoca, é ciúmes, o que tem dentro da gente? Lá em Mateus 12:34, diz assim, raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. É forte, né? Raça de víboras. É forte, mas é real, a gente não consegue colher bons frutos de árvore ruim. Né? Então, um coração que se alimenta de coisas más, seja vendo, ouvindo, lendo, ele vai refletir isso em palavras e atos, e não vai demorar muito para as pessoas perceberem o que tem dentro da gente, né? Perceber o que está ali no coração. Agora, um coração que se alimenta da palavra de Deus, cheio do Espírito Santo, ele vai refletir sua fonte, a sua essência, igual ao suco de laranja.
né? O suco de laranja é a laranja. E o coração que se alimenta da palavra de Deus é uma pessoa cheia do Espírito. E se a gente não passar pelo processo de Deus, que é a maceração, a extração e a vaporização, a gente não vai chegar nessa essência. A gente precisa se permitir ser passada aí por esse processo, né? Deixar Deus agir na nossa vida. A gente tem que ter em mente uma outra coisa. Cada perfume carrega uma identidade. Tem o floral, amadeirado, o cítrico, né? E por aí vai. E para a gente exalar o bom perfume, a gente tem que carregar a identidade de Cristo. Não tem por onde correr, gente. A gente tem que carregar a identidade de filhas amadas de Deus que nós somos. A essência de Cristo é a mesma, né? Mas em mim vai se manifestar de uma forma, na Dani em outra, na Jaque em outra, na Bruna em outra, e por aí vai. Né? Por que que é isso? Porque são os nuances da fragrância. As fragrâncias não têm nuance? É a mesma coisa na nossa vida. A maneira de exalar vai ser diferente, o alcance, onde eu estou, vocês não estão, onde vocês estão, eu não estou. Né? As oportunidades que a gente tem. Então, onde quer que a gente esteja, a gente precisa exalar o bom perfume de Cristo. Né, Dani? Com esse pano de fundo aí sobre cheiro, fragrância, essência, maceração, vamos reler o texto, que é o texto que está embasando a nossa meditação de hoje, que é o texto de 2 Coríntios. Vamos ler novamente. Ele diz o seguinte: mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus, nós somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes, somos cheiros de morte, e para aqueles, fragrância de vida. Esse texto de Paulo tem um contexto. Qual que é o contexto que Paulo escreveu esse pedacinho da carta aos Coríntios? Nos versículos anteriores, é que a gente não vai ler tudo aqui, nos 12 e no 13, ele fala um pouquinho sobre algumas dificuldades que ele passou em Troade, que ele estava tentando entrar, não conseguiu, ele estava querendo ir para a Ásia, querendo ir para cá, uma confusão, ele não conseguiu. E aí ele fala, apesar de toda essa bagunça, o evangelho está sendo divulgado, né? Apesar de tudo, ele, mesmo diante dessas dificuldades, o reino está avançando, está triunfando. Então ele entendia e ele enxergava que o nosso Deus é soberano dentro das coisas. Então, apesar das dificuldades, as coisas estão acontecendo como Deus quer. E também fala um pouco sobre a onipotência de Deus, que Ele pode todas as coisas. Às vezes parecia meio impossível, mas não era. E aí chega então no verso 14, que é esse que a gente está lendo aqui, e diz que Ele sempre nos conduz vitoriosamente. E aqui foi uma coisa muito legal que a gente aprendeu com o pastor Israel Maza. E depois a gente foi ver para ver se ele estava certo. E ele Lógico. E ele estava, gente, vocês não sabem. Mas enfim, que é uma coisa muito conhecida da época de Paulo. Ele fala de conduz vitoriosamente em triunfo. Algumas versões falam, nos conduz em triunfo. Essas palavras aí, a gente pôs até o... Não dou conta, gente. Aí é o seguinte, quando o pessoal saía para a guerra naquela época, lá onde Paulo estava, os romanos... eles passavam um tempão lá, lutando, guerreando, nananã, e aí eles ganhavam a guerra. Aí quando eles ganhavam a guerra, eles entravam pela cidade num cortejo de triunfo, como se fosse assim, agora vai entrar os vencedores da guerra. E aí entrava aquele cortejo, aquela tropa lá, aí vinham os generais, os soldados, as pessoas que lutaram, uma alegria. A cidade era preparada para receber a tropa, certo? Como é que ela era preparada? Em alguns lugares, eles colocavam flores no chão e as pessoas pisoteavam. E muitas versões de história e também nos comentários, eles punham incenso. E aí eles faziam um perfume todo especial para receber aquele pessoal que chegava da guerra vitorioso. E aí eles tinham costume de, depois assim, passava todo o cortejo, e no final do cortejo, eles traziam alguns presos de guerra. Normalmente, o rei do lugar, ou o general do exército, o comandante, que era para eles serem executados na frente das pessoas, dizendo, olha, nós conseguimos ganhar a guerra e aqui nós vamos acabar de matar
os chefões, e eles eram executados na frente das pessoas. Então, aquele momento tinha um cheiro todo característico. Aquele cheiro de incenso era o cheiro do cortejo. Para uns, cheiro de vida. Para outros, cheiro de morte. Aquelas pessoas que estavam sendo trazidas, aquele cheiro cheirava morte. Vocês percebem que o cheiro é o mesmo. A diferença é do nariz de quem cheira. Para os que estão sendo salvos, cheiro de vida, e para os que estão perecendo, cheiro de morte. Então, era a alusão que Paulo estava fazendo, né, a comparação que estava fazendo. Para quem estava comemorando a vitória, era bom. Mas para os prisioneiros humilhados, morte, sofrimento. E aí Paulo, no versículo, diz que ele nos conduz nessa marcha vitoriosa, e ele fala, graças a Deus que nos conduz. Deus nos conduz vitoriosamente, graças ao general do nosso exército. Quem que é o general do nosso exército? Cristo Jesus. E aí ele fala que nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Então Paulo diz que aqueles que estão em Cristo, o que é estar em Cristo, Dani? Você fala umas coisas muito gospel aí, muito evangeliquez. Estar em Cristo, você sabe quem Ele é. Você conhece Ele, você sabe que Ele é o Filho de Deus. Que Ele é o próprio Deus que se fez homem e encarnou aqui na terra. Você entende não só quem Ele é, mas o que Ele fez, o que Ele veio fazer aqui por nós. Ele veio aqui para morrer naquela cruz no nosso lugar. Ele veio ser o sacrifício perfeito, vez por todas, no nosso lugar. Ele se entregou naquela cruz, morreu para nos dar vida, certo? Depois que Ele morreu, Ele ressuscitou ao terceiro dia. E hoje Ele está vivo, amém? Amém. E entende, a pessoa que entende que a gente é justificado diante de Deus, que a gente é declarado inocente, sem culpa diante de Deus, mediante a graça. O que é graça? Presente. E pela graça, mediante a fé que a gente tem em Jesus, essas pessoas estão fazendo parte dessa marcha vitoriosa. Então, aquelas pessoas que entendem o que está acontecendo, elas estão marchando vitoriosamente, mas é pelos méritos de Jesus. E elas vão sendo conduzidas. E o cheiro que elas sentem é fragrância de vida. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Você ter essa consciência de que você está nesse exército, de que você está marchando atrás de um general que já venceu e que você faz parte desse time. Você não é do time dos que estão perecendo, você é do time dos que estão sendo salvos, certo? E aí a gente fala que a gente pode ser, a gente é o triunfo de Cristo. E todo esse movimento amoroso do nosso Deus, ele tem que ser muito claro na nossa vida, porque se eu entendo que eu estou nessa marcha, se eu entendo o que eu estou marchando, meu coração se enche de gratidão e esperança. E no mundo que a gente vive hoje, caótico, o nosso mundo está caótico. O que está faltando para as pessoas é um pouco de esperança. Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, que mundo cruel, que mundo duro, como as pessoas estão difíceis, como o nosso mundo está difícil. Mas a gente não é desse mundo, né? A gente não é que a gente é ET, alguns a gente até acha que são. Mas a gente não é desse mundo, porque a gente não pertence a esse mundo, certo? Nós estamos aqui de passagem. E aí a gente tem uma esperança de que a gente está aqui com um propósito. Sermos aroma, fragrância de vida, luz da terra, sal da terra, luz do mundo. É isso que é o nosso papel aqui, enquanto a gente está aqui, certo? Um coração cheio de gratidão, que entende que a gente está aqui para esse propósito, está em paz. E o que a gente também não tem hoje em dia é paz. E a paz repousa no quê? Nessa esperança de que a gente já está tudo certo, a gente está vitorioso, sendo conduzido por Cristo. Com essa reflexão que a gente fez sobre cheiro, vamos pensar um pouquinho no desafio que esse texto está colocando para nós. Que desafio que esse texto está colocando para nós? A gente disse que o ambiente impregna a pessoa com o cheiro. A gente falou sobre a fumaça, sobre o fundir, sobre o cigarro. O ambiente impregna a pessoa e a pessoa impregna o ambiente com o seu cheiro, certo? E quando a gente fala de ambiente, do que a gente está falando? O que ambiente é? O que você entende como ambiente?
Igreja? O quê? Igreja? Que tipos de ambiente a gente tem? Tem um ambiente externo e tem também um ambiente interno, certo? Então, quando a gente fala que o ambiente tem que estar impregnado, a gente não está falando necessariamente ou apenas de você frequentar uma igreja, um pequeno grupo, porque isso faz parte, tudo bem, isso é bom. Mas a gente está falando sobre um ambiente que é muito mais do que isso. É um ambiente interno. A nossa mente é um ambiente. Nosso coração é um ambiente. Percebe? Então, eu preciso ter contato, meu corpo tem que estar impregnado nesse ambiente, quer dizer, eu tenho que estar dentro desse ambiente e esse ambiente tem que estar fazendo parte da minha vida para que eu possa ser impregnada com esse cheiro, certo? Mente, coração, pensamento, é o lugar onde o Espírito Santo habita. Então, se eu tenho o Espírito Santo habitando dentro de mim, o que eu tenho dentro desse ambiente são coisas que vêm do Espírito, que é o cheiro do Espírito, né? E para que a gente possa exalar em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, ser aroma de Cristo, a gente precisa ter o cheiro de Cristo. Porque vocês são o aroma de Cristo, o bom perfume de Cristo. Você tem esse perfume? Porque você só exala o perfume que você tem. Se você não tem, você não tem como exalar. Como é que eu posso exalar um cheiro que eu não tenho? Como é que eu posso exalar um cheiro que não está impregnado em mim? Para ter o aroma de Cristo, eu preciso abraçar, eu preciso caminhar, eu preciso dormir, eu preciso acordar, eu preciso estar imersa onde Cristo está. Eu preciso estar naquele lugar. Faz sentido para vocês? Vocês estão entendendo isso que eu estou falando? Se vocês não entenderem, a Mônica vai explicar agora. Mais ou menos. Não, daí a gente fica perguntando assim, né? Que cheiro Cristo tem? Que cheiro que Ele exala, né? Cristo exala mansidão, Ele exala amor, né? Ele se deu, Ele morreu em nosso lugar para que a gente pudesse ter vida eterna, né? Cristo exala perdão, né? Todo encontro que Cristo teve com alguém, Ele impactou a vida dessa pessoa, né? Cristo exala, gente, humildade. Ele se fez homem. Ele não precisava, Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. E Ele se fez homem, né? Cristo exala amizade, a amizade dele com Lázaro, né? Cristo, Ele não é legalista. Lembra quando Ele encontrou a mulher samaritana, conversou com ela? Então, assim, Cristo é isso, gente. Cristo é amor, né? Ele é paz, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É o fruto do Espírito. Cristo é isso, né? E é algo que a gente precisa buscar ardentemente na nossa vida. Ai, Mônica, mas eu não consigo ser como Jesus. Mas você está tentando, pelo menos, né? A gente tem tentado ser parecida com Cristo, né? A gente precisa lembrar que nós somos mulheres cheias do Espírito Santo. Basta a gente passar pelo processo e deixar o Senhor nos preencher. E qual mensagem que vocês transmitem para as pessoas que vocês conhecem? Que aroma vocês têm exalado por aí? O que elas enxergam em vocês? Qual é o seu cheirinho para elas, né, para essas pessoas? A gente tem que lembrar que algumas pessoas passam na nossa vida assim, ó, igual um cometa. A gente nunca mais vai ter contato. Outras a gente tem contato aqui, acolá, um pouquinho lá, de vez em quando. E outras a gente tem contato intenso, a gente tem uma amizade real, sincera. E aí, a gente está exalando o bom perfume de Cristo para essas pessoas? Ou a gente já exalou o bom perfume? Se não exalou, a gente tem chance de começar a exalar agora. E eu tenho que confessar que muitas vezes eu não exalei o perfume de Cristo. E isso me dói. Mas, ao mesmo tempo, me conforta, porque eu sei que o Senhor está extraindo de mim o cheiro ruim e colocando a fragrância dEle. E eu gostaria que vocês sentissem isso também. Nossa, eu estou exalando o cheirinho ruim, Mônica. Deixa o Senhor trabalhar na vida de vocês, né? Deixa Ele, a música que a gente cantou, né? Sonda, me quebranta, me renova, enfim, deixa o Senhor agir na vida de vocês. A gente precisa permitir. Porque nós precisamos deixar marcas de amor na vida das pessoas, né? Hoje eu estava pensando, tem gente que vai ver o amor de Deus através da minha vida e só, não por ser eu,
Porque tem gente que vai ver o amor de Deus através da vida de vocês e só. É a única oportunidade que a pessoa vai ter de ver o amor de Deus. Então, por que não tratar todos com amor, né? Por que não deixar esse perfume agradável e doce sair da gente, né? A gente tem lá o processo de fabricação e tem o invase, mas nós não podemos invasar, virar ali a válvulazinha do spray e só apertar de vez em quando. A gente tem que deixar fluir, né? Então, o perfume de Cristo, a gente precisa lembrar que ele é inigualável, eterno e duradouro. E a gente precisa ter um relacionamento tão bom, tão íntimo, mas tão íntimo com o Senhor, a ponto da gente incentivar e inspirar as pessoas a servir esse mesmo Deus, a ter esse mesmo relacionamento. E aí, de novo, você tem esse cheiro? Né? Você tem exalado esse cheiro? É para ficar na cabeça mesmo, gente. Ficou na minha, vai ficar na de vocês, igual a Dani falou, né? Essa fragrância traz vida para as pessoas que estão perto de vocês? Se não traz, pode ser por alguns probleminhas que a Dani vai listar ali. Eu acho que às vezes quando acontece de você olhar e falar, sabe que as pessoas passam por mim e talvez não sintam que eu sou o bom aroma de Cristo. Eu não tenho, a pessoa não, de longe reconhece, chegou um pequeno Cristo, chegou uma cristã, não chegou, não sente isso. Aí a gente pensou, que problemas que podem estar acontecendo de a gente não estar exalando isso? Aí a gente listou 100, mas a gente vai trazer só 4. Não tem tempo para tanto, né, Dani? E aí se você falar, pô, você esqueceu de falar meu problema, guarda para você, conversa com Deus. Mas talvez você se encaixe num desses 4 que a gente trouxe aqui, né? Qual que é o problema? Qual é a nossa dificuldade? Primeiro, a gente nunca entrou em contato com esse cheiro. Você não conhece esse cheiro. Você nem sabe que existe este perfume, este aroma, esta fragrância. Esse pode ser um problema. Qual pode ser um outro problema? Você não está perto o suficiente desse cheiro para que ele impregne em você. Você passa por ele bem raspando, né? Você vê, você toca. Você, sabe quando você só veste uma roupinha com amaciante, quando você tira, o cheiro foi embora. Você não ficou muito tempo com isso. Terceiro, a gente até conhece esse perfume. Você sabe como ele é, você tem contato com ele. Mas aí você troca de roupa, você toma banho, você fala, ai, hoje não. Estou com dor de cabeça. Cadê a Fernanda Morelli? Estava com dor de cabeça. Foi embora? Está lá em cima, Dani. Tá. Lá em cima. Fernanda. Esse cheiro está ruim, vou tirar de mim. Ou, última opção, a gente tem uma confusão de cheiro. Que isso, Dani? Pensa aquela pessoa que passou um negócio de um Victoria's Secret. Aí depois ela passou um desodorante, água de colônia, sei lá como é que chama. Daí ela vai lá e passa um perfume, um parfum. Depois vocês vão ver o que é isso. Daí ela pega uma roupa que foi lavada com Comfort e sai de casa. Você olha e fala, meu, que cheiro essa pessoa tem, pelo amor de Deus. Você não sabe nem dizer se ela está cheirando amaciante, você fala, Senhor da glória, que é isso? Chega a ser um fedor, né? Porque aí quando mistura demais. Mais com mais dá menos, não. Menos com menos dá mais. Então, você se encaixa em algum desses problemas? Levanta a mão. Brincadeira. Vamos ver como é que a gente pode sair desses problemas aí. Vamos pensar nesse primeiro aqui. A gente nunca entrou em contato com esse cheiro. A gente não conhece esse cheiro. Você não conhece Jesus. Você nunca ouviu falar, você não sabe que cheiro ele tem. Ter vindo aqui hoje já é o primeiro passo para você ter contato com esse cheiro. Não mire por mim, mire pela Mônica. É tipo isso aqui, ó, o cheiro de Jesus. Certo? Menos. A gente está aqui para apresentar para vocês que existe um Deus maravilhoso, que nos ama incondicionalmente, que aceita a gente do jeitinho que a gente é, porque não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o que eu faço, tem a ver com o que Ele fez por mim. Ele me aceita desse jeito, Ele perdoa os meus erros, Ele me transforma, Ele me renova, Ele me macera, Ele me preenche, Ele me usa. Ele mandou o seu Filho na terra para que Ele fosse à cruz no meu lugar. Ele nos deu
o seu Espírito Santo, Ele nos reconciliou com Deus, nos deu acesso ao Pai. É sobre isso que a gente fala dentro de uma igreja. Essa é a história que a Bíblia traz. Que conforto, que delícia, que esperança, que paz, que alegria saber que eu pertenço a esta família. Que segurança saber que eu tenho um intercessor junto ao Pai, que é Jesus. Então pode ser que você não conheça. Caso você não conheça Jesus, a gente não tem como em pouco tempo te apresentar. A gente tem que sentar com você e falar: você quer conhecer Jesus? Aí, Lu, você vai mandar um WhatsApp para a Luciana. Não, não é ela. Luciana, é verdade esse bilhete, Lu. É verdade, eu pus seu telefone, estou te avisando agora, mas está tudo certo. Brincadeira. Gente, você vai mandar um WhatsApp para esse número, pode anotar. E a Luciana vai passar, ela vai fazer a triagem, fala assim: essa aqui é pecadora, não tem jeito, não vou nem passar. Mentira. Aí a gente vai sentar com cada uma de vocês. Dani, eu quero conhecer Jesus melhor, eu quero saber, eu quero sentir esse perfume. Quer comprar esse perfume aí? Não vende, mas eu quero conhecer. A gente vai apresentar para vocês, tá? Pode ligar para a Luciana Paz. Vou deixar fica aí, ó, fica fixo. Porque se você tiver qualquer um dos outros problemas, a Luciana também vai resolver para você. Lu, te amo. Gente, segundo problema, você não está perto o suficiente desse cheiro. Esse cheiro não está conseguindo impregnar com você. E estar perto, gente, não é levar a Bíblia no sovaco, não, gente. Isso aqui não é estar perto da palavra. Isso aqui não é estar perto de Jesus, certo? Não é deixar a Bíblia no teu carro. Eu tenho um aplicativo aqui, ó, The Bibles. Não sabe nem usar o negócio do aplicativo. É mais do que ter a Bíblia. Não é vir à igreja só no domingo. Ai, já fui na igreja no domingo, ó. Estou impregnada. Não está. Você saiu dali, daquele ambiente, aquele cheiro, você foi, certo? Não é 5 minutos de devocional que você faz por dia. Não é estar perto o suficiente desse cheiro a ponto que ele impregne em você. Seu relacionamento com Jesus e o Evangelho é muito superficial. Você não está imerso nele, neste ambiente que é ele, a ponto de ser impregnada. Você até sabe um pouco qual é o cheiro. Você fala: isso aqui é amadeirado. Mas você não sabe reconhecer que cheiro é. Você fala: é alguma coisa de flor, mas eu não sei se é alecrim, se é jasmim, o que é, certo? Você não consegue dizer: esse é o cheiro de Cristo. Esse é o cheiro dele. Essa pessoa cheira Cristo. Você sabe que ela é diferente, mas você não sabe reconhecer qual que é esse cheiro. Alguns traços não é o bastante. Isso não te ajuda a exalar o bom perfume de Cristo. Você tem que ter mais do que isso. Se você está marchando nesse exército triunfante, querendo cumprir esse chamado, você tem que dar um passo a mais nessa caminhada para que você seja impregnada com esse cheiro. Uhum. E aí eu volto aqui ao meu papel de perfumista, né? Eu fiz um TCC de perfume. Quase isso, Vocês né? são a banca do TCC dela. Não, trazendo de novo ali para a analogia da fabricação do perfume, a gente tem alguns... Como é que eu posso dizer? A gente elenca assim um perfume em alguns graus. Aqui eu vou ter que gastar um pouquinho o francês que eu não tenho, tá, gente? Tem água de colônia, que deve ser eau de cologne, alguma coisa assim. Eu vou te inventar. Eu de cologne, só Jesus. Faz de conta, passou. Tem o EDT, que é o de toilette, o EDP, que é o de parfum, e tem o parfum mesmo, que é o perfume, né? E cada um desses tem uma concentração e um tempo de duração na pele, né? Então, a colônia, a água de colônia, trazendo para o português, ela tem um grau de concentração ali da essência de 3 a 8%. Tem o óleozinho ali na mistura e ela dura até umas 2 horinhas na praia. Na praia? Na pele. Eu tô agora com... Mônica, concentra aqui, ó, na pregação. A pessoa está lá na praia. Eu tô com o tempo de duração do protetor solar, o VA, o VB, juntei tudo. Dura até umas 2 horinhas na pele. Falei para não beber antes de vir. Gente. Ai, meu Deus. É aquele perfuminho pós-banho, assim, que você passa para ficar com aquele cheirinho fresquinho e tal, e logo vai embora, né? Aí a gente tem o EDT, que é o de toilette. Ele é de 10 a 15% de óleo essencial ali na concentração dele, e ele dura no máximo 8 horas. Então, até dá para
trabalhar com ele assim, né? Dá o tempinho, você volta para casa e ele saiu. Tem o de parfum, que é de 15 a 20% de óleo essencial. Esse dura de 8 a 12 horas. E tem o parfum mesmo, que é o mais purinho ali, que é de 20 a 40%, né? E ele dura mais de 12 horas. E aí com Cristo, como é que é isso? Como é que Cristo, qual é a concentração do Senhor na nossa vida? Ele é uma água de colônia, ele é um EDT, ele é um EDP, ele é um parfum. Qual está sendo o prazo de validade de Cristo na nossa vida? É só o tempo de eu ir ali e mostrar que eu sou cristã e daqui a pouco eu chego em casa e já saiu o cheirinho? Então eu queria que a gente pensasse um pouquinho sobre isso. Terceira e penúltima, você conhece o perfume, você usou aí o parfum, né? Hoje é que eu entendo o preço dos perfumes, né? A concentração, porque a gente compra só água de colônia, porque não tem valor, né? Mas troca de roupa, toma um banho, tira. Sabe aquela pessoa que só tem cheiro de Cristo dentro da igreja? Dentro da igreja ela é um... Eu estava até falando para a Mônica que as pessoas descobrem que eu sou esposa de pastor antes de me conhecer, acham que eu sou uma pessoa séria. Aí está assim, que essa esposa do pastor. Aí a pessoa, irmã, graça e paz, glória a Deus, amém. E ela estava conversando normal, mas ela fala, a esposa do pastor, já começa a mudar a fala. Não é que ela fala assim normalmente, ela fala assim porque eu estou num ambiente... Não, isso não existe. É aleluia e glória a Deus dentro da igreja... Palavrão, xingamento, falta de educação, grosseria, fora da igreja. Fala que é honesto, fala que é bondoso. Fala, mas não cumpre, né? Ou até em alguns casos, mas em outros não. Pelo menos não deixa de pagar a cantina aqui, né? Paga as coisas direitinho, porque está dentro da igreja. Então, a gente vê que a gente tem uma vida dessas pessoas que é claramente hipócrita e incoerente. É aquilo, que ela fala uma coisa... mas ela vive outra, certo? Aqui a gente tem o nosso ditado, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E aí a gente ouve muitas pessoas falarem, meu marido não quer saber de Jesus. Gente, ele olha para você e fala, meu Deus, exorciza você. Porque você chega para o seu e fala, não, grita! Sabe, você é incoerente, a pessoa olha e fala assim, gente, do que você está falando? Você tem que perdoar sabe? Você não vive aquilo. Então você conhece o perfume, você sabe que você precisa perdoar, mas você não perdoa. Você sabe que você precisa fazer, mas você não faz, né? Então a gente sabe que a palavra diz que em Pedro, a gente até estudou isso nos cursos online, que a gente ganha um não cristão muitas vezes de boca fechada, calado, porque ele cheirinho de perdão, cheirinho de acolhimento, cheirinho de humildade, cheirinho de paciência, cheiro que vem do Espírito Santo, mas você está cheio dele, certo? Então, você vive mais do que fala, exala o bom perfume, aí você fala, mas eu faço tudo isso, Dani, e não funciona. Então, você continua fazendo, porque esta é inevitavelmente a sua parte. Aí, o que não é a sua parte, você faz o quê? Faz o quê quando o que não é a sua parte? A hora que melhora. Ora. Né? Aí você fala, agora é com Deus. Só que às vezes nem orar a gente não ora. A gente pega um ranço tão grande que o negócio está funcionando, que você já entrega para Deus assim, num outro sentido. Então você faz a sua parte, você exala o bom perfume e ora naquilo que você não pode pegar. Certo? Então não dá para ser duas caras, uma pessoa dentro da igreja e outra pessoa fora da igreja, né, amor? E a Dani falando disso, eu lembro de uma historinha que acho que deve ser bem conhecida aqui por vocês. O pastor chegou na igreja e estava descarregando um caminhão de mudança, cama, armário, guarda-roupa, cômoda, fogão, geladeira, tudo. Aí o pastor falou assim, irmão, o que está acontecendo? Você foi despejado, sei lá, encheu de água a sua casa, desmoronou, alguma coisa assim? Ele fala, não, pastor, estou me mudando para a igreja. Mas por quê? Tem algum motivo específico? Não, tem sim. É que a minha mulher aqui na igreja é aquela que eu gostaria de estar casado.
Porque em casa, ela é chata, ela grita, ela murmura, ela reclama, ela é briguenta. E aqui não, aqui ela é uma bênção. Um sorriso no rosto o tempo todo, fala amável, querida com todo mundo, serve com alegria, em casa reclama de tudo. Então, pastor, o cheirinho dela aqui na igreja que é o cheiro bom. Né? Não quero ficar com essa mulher em casa, não. E aí eu fiquei pensando, gente, essa mulher deve usar água de colônia, né? Com certeza. Ela passa, vem para a igreja, fica o negócio ali cheirosinho, deu tempo, já era, né? Então a gente tem que lembrar sempre, eu vou pegar no pé, o que você tem exalado? Qual que é a concentração de Cristo na sua vida? Né? Como você tem sido para o seu cônjuge, para os seus filhos, para os seus pais, para os seus amigos, vizinhos, né? O que vocês têm exalado? Lembra lá dos graus, água de colônia, EDT, EDP, parfum. E o último, para a gente concluir, aquela confusão de cheiros. É aquela pessoa que atira para todo lado. Ela até conhece esse perfume, ela reconhece esse perfume, mas ela usa outros aromas junto com ela. Sabe? Tipo assim, a pessoa crê na palavra de Deus, entende a palavra de Deus, mas ela crê também em teologia da prosperidade, ela crê também em astrologia, em mapa astral, em coisas que a palavra não traz como verdade. O Evangelho não traz isso como verdade. Então, às vezes, ela vê doutrinas que se contradizem, doutrinas que não estão de acordo com a palavra. Isso é muito perigoso. Porque, além dessas pessoas confundirem quem convive com ela, tipo assim, mas você, o que é que você está falando? Qual que é a verdade? Eu não estou entendendo. Ela confunde. Ela mesma está confusa. Ela mesma não está entendendo qual que é o bom perfume. Então, para isso não acontecer, a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Só isso. Tudo que estiver fora da palavra de Deus não é a verdade do Evangelho. E sabe o que eu estava falando para a Mônica, que é engraçado, que eu não estou com uma Bíblia aqui, porque a gente pôs os textos aqui, mas a pessoa fala que ela é cristã, e ela está com a Bíblia aqui na mão. E eu falei para ela assim, ela só precisa conhecer a Bíblia. E Deus, pensa bem que Deus podia ter escrito tipo uma Barça. Quem conhece a Barça? O pessoal do Chapolin Colorado, é esse. Enciclopédia Barça, né? Que eram quantos volumes? Sei lá, eu com 50 volumes, nunca vi tanto volume na da Barça. É um Google. Gente, clica no Google, Barça, vocês vão saber o que é. O Google está na Barça e vice-versa. Ele não pediu para a gente saber, ele só pediu para a gente saber a Bíblia. Nem isso vocês não sabem. Vocês, nós todos, né? Nós cristãos. Nem isso. Aí ele fala, gente, como é que você pode dizer que você é cristão, que você quer exalar o bom perfume de Cristo, se você nem conhece a palavra de Deus? Eu sou cristã, eu sigo a Cristo. O que diz lá no Evangelho? Qual? 1 Pedro? Não, 1 Pedro é uma carta. Ah, nem sabia. Sabe, tipo assim, a pessoa não conhece a palavra de Deus. Então, isso pode ser um problema para você exalar o bom perfume de Cristo, certo? E aí, outra historinha. Eu sou a das historinhas, né, gente? Mas são historinhas boas, vai. Vocês sabem como que se consegue identificar uma nota de dólar falsa? Não sei se vocês já ouviram isso. É conhecendo muito bem a verdadeira. A pessoa que é expert em identificar notas falsas, ela só tem contato com a nota verdadeira. Porque uma nota de $100, por exemplo, não vai ter um Mickey estampado lá. Vai ter lá o Benjamin Franklin, que é quem está lá, todo bonitão. Então, assim, é algo que é muito parecido, mas muito, é quase igual, mas não é igual. Então, para a gente reconhecer o que não é o Evangelho, a gente não precisa estudar várias religiões, várias doutrinas e várias outras coisas. A gente precisa conhecer muito bem o Evangelho. A gente não precisa ter contato com outras coisas, a gente precisa ter mais contato com o Evangelho. Né? E cai nisso que a Dani falou. A gente pensa que conhece, mas não conhece. E a gente nunca vai conhecer tudo, gente. Nunca vai conhecer, mas a gente precisa ter essa vontade, essa sede de buscar e conhecer, para a gente conseguir distinguir o real do fake. O evangelho sincero, o evangelho Shopee ali, vamos dizer, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Né? Não precisa ir conhecer as outras coisas, não. Conheçam bem a Cristo, conheçam bem o evangelho, que o Senhor vai trazer para vocês o que é o real. Não vai ter confusão, não vai ter cheiro todo confuso. E se a gente praticar isso,
os problemas, quase o Tabajara, né? Seus problemas acabaram, mas é verdade mesmo. Se a gente praticar isso, o nosso problema acabou, gente. E aí, já partindo aqui para a conclusão, como é que é um bom perfume? Como é que eu sei que um perfume é bom? Primeiro a gente precisa lembrar, embora eu tenha dado uma aula aqui, né, de perfume, que o perfume não é uma substância, o perfume é uma pessoa. Nós somos o bom perfume de Cristo, né? O perfume é o Espírito Santo habitando em nós. E aí, um bom perfume, a gente também tinha listado umas 100, mas vamos falar só 4. Só 4 né, características. Dani? Ele é precioso e valioso, porque nós somos preciosas para Deus. Nós somos muito valiosas para o Senhor. Um bom perfume, ele influencia, mas sem alarde. Ele não chega gritando, ele não chega falando. Então, nós somos mensageiras do amor de Deus. A gente pode até ficar sem falar nada, gente. Mas se o nosso comportamento evidencia Cristo, vale muito, muito mais do que qualquer fala. Os nossos gestos, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de reagir, porque para agir a gente pensa, para reagir é quase que papum. Então isso vai denunciar quem somos, seguidoras de Cristo. Aí eu me lembro quando Maria quebrou ali o vaso de alabastro para ungir os pés de Jesus, o perfume não saiu gritando, mas ele inundou toda a casa. E a gente precisa ser desse jeito, sabe? Sutil. Inundar o ambiente que a gente está. A gente precisa se espalhar, não precisa se impor. Que foi o que aconteceu com o perfume e é o que acontece, né? Uma outra característica aqui de um bom perfume é que ele atrai as pessoas. Ele é envolvente. A nossa vida precisa e deve atrair as pessoas para Deus. A gente não precisa fazer força, não precisa enfiar o evangelho goela abaixo de ninguém, porque quando a gente caminha com Jesus, as pessoas vão ver algo diferente na gente, não tem como esconder, gente. Eles vão ver e acontece de forma natural, não é algo forçante, é algo muito tranquilo. Porque é impossível andar com Jesus e não exalar o cheiro dele. Se a gente não está exalando, a gente não está andando como deveria andar com ele. E o quarto e último aqui, um perfume bom é aquele que torna o ambiente mais agradável, né? E a gente hoje consegue perceber isso aqui ao vivo e a cores, trazendo para o perfuminho mesmo que está aqui. Cheguei na igreja e falei, gente, que delícia, podia todo dia ter esse cheirinho aqui, né? Uma coisa boa, gostoso. Então, um perfume bom, ele influencia, não tem como, ele torna o ambiente mais agradável. O fato, gente, é que todos aqueles que têm Jesus devem e precisam exalar o bom perfume. Se nós conhecemos de fato a Cristo e entregamos nossa vida a Ele, a gente não pode ser mais a mesma pessoa. Algo tem que mudar na gente. Se a gente continua com hábitos antigos, hábitos errados, a gente precisa se examinar e precisa passar pelo processo. Porque quando a gente conhece a Cristo, há um novo perfume em nós. Há o perfume em nós. Né? Nós, em nós mesmos, dentro da gente, assim, né? Porque a gente mesmo não tem um bom cheiro. A palavra de Deus fala em Efésios 2:1 que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ou seja, há mau cheiro dentro de nós. A nossa carne, ela cheira pecado, ela cheira inveja, ela cheira ódio, ira, egoísmo. Mas quando o Espírito Santo passa a morar em nós, o nosso interior é transformado de tal forma que muda o cheirinho, gente. Muda a cara, né? Um coração alegre formoseia o rosto, e um coração alegre é alegre quando tem Cristo dentro de si. Né? Então, aqui a gente tem que conhecer Jesus e andar com Ele, sim, né? Porque aí o perfume vai ser mais forte em nós, o poder de fixação vai aumentar, mas a gente também precisa andar com quem exala o perfume de Cristo. Não quer dizer que eu não vou andar com uma pessoa que não tem Jesus. Sim, na verdade, ela vai ver Cristo através da minha vida, mas esse andar é ter comunhão, sabe? É ter relacionamento real, é ter algo verdadeiro ali. Uma coisa não exclui a outra. Eu estou cheia do perfume e eu vou estar com gente cheia de perfume e junto a gente vai perfumar tudo. E a gente, como eu falei, né, lá do frasquinho, a gente não pode prender a nossa fragrância ali, não. Vamos deixar sair, gente. Deixa a fragrância sair, porque a gente precisa tornar Cristo conhecido para o mundo. Em 1 Pedro 3,15 fala assim, ó, antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração.
Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança. Eu até pedi para destacar ali, preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança, porque isso, gente, vai evidenciar que a gente está exalando o perfume de Cristo. Por que a pessoa vai chegar em mim e pedir para eu explicar ali qual que é a razão da minha esperança? É porque eu exalo, porque se eu não exalasse, não ia ter essa curiosidade da parte dela. Então, a gente tem que entender que o nosso perfume está exalando e a gente precisa estar pronto, preparado para responder a essas pessoas. Sem esperança, a vida não tem sentido. A Dani falou um pouquinho lá no começo da esperança. Então, que a gente possa ser esperança que as pessoas vão ver e chegar a Cristo. E aí, Dani? E aí a gente encerra aqui perguntando, né, como é que anda a sua vida? Né? Quando a gente pensou nesse texto, fragrância de vida, será que eu sou essa pessoa que alguém olha e fala, o que é? O que essa menina tem? O que essa mulher tem? O que ela tem de diferente? Aquela pessoa que chega em você quando precisa de um acolhimento, etc. Então, como é que anda o seu interior? A gente escolheu a música, né, Sonda-me, porque pediu uma oração para que Deus sonda o nosso coração. Aí ele fala que ele esvazia a gente, que ele macera a gente, que ele enche a gente, que ele transforma a gente e que ele usa a gente. E usa para ser esse difusor, né? Para ser esse difusor. Então, esse é o desafio que a gente quer deixar para vocês aqui. Ver qual que é o problema. Será que eu não estou perto o suficiente? Será que eu não conheço bem a palavra? Será que eu não estou me deixando ser usada? E aí o desafio que eu tenho para vocês é para fazer essa reflexão e deixar para vocês esse banquete aí, de saber que a gente pode simplesmente pedir que o Espírito Santo de Deus encha os nossos corações e as nossas vidas, e a gente, assim, automaticamente exala o bom perfume de Cristo, certo? Vamos orar?